Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o BTLG, o fundo de logística da BTG. Quero conversar aqui com vocês sobre a reavaliação patrimonial que o fundo passou recentemente, uma variação levemente negativa, se isso preocupa ou não, da venda de um dos imóveis do fundo, que vai gerar um lucro aí bem interessante, bem alto, e como isso pode impactar no médio prazo nas próximas reavaliações patrimoniais, tá? E, além disso, as atualizações do mês. Bom, vamos lá. Alguns dados importantes aqui do fundo, de forma resumida. Então, valor de mercado R$ 102,64 no fechamento aqui do relatório. Valor patrimonial R$ 98,21. Então, lembrando, pessoal, que o fundo está passando por uma emissão de cotas. Então, esse spread aqui é importante para que o fundo consiga ter uma captação bem sucedida. Rendimento 0,76 centavinhos por cota, o fundo subiu um pouquinho o seu rendimento, ele vinha pagando 74 centavinhos, inclusive o fundo traz um guidance aqui para a gente para o próximo semestre, eu vou mostrar para vocês. Investidores, o fundo tem mais de 221 mil investidores, então um fundo bem grande, vacância financeira aqui na casa de 4%, a gente vai ter novidade também sobre a vacância nesse relatório. Então vamos lá. Um elogio aqui à gestão, eles mudaram um pouquinho a forma desse relatório, ficou melhor assim. Antes todo esse texto ficava no cantinho, né? Tava meio ruim de ler. Então a gente critica, mas quando tem melhoria a gente também elogia. Então vamos lá. Gestão comercial. Ao longo do mês avançamos para a discussão de minutas, contemplando a ocupação de dois ativos do fundo, que caso concretizada levará sua vacância para 2,1%, sendo BTLG Ribeirão Preto, com inquilino de bom risco de crédito e preço 29% acima do praticado, levando o ativo para 100% de ocupação, e BTLG Cabreúva, que após a resolução da discussão judicial com o vendedor e início das obras, já estamos em tratativas para a alocação de metade da área em construção. Então, duas boas notícias, principalmente essa primeira com um valor do aluguel 29% acima do praticado, bem acima, né? Estrutura de capital. Muita informação interessante a partir de agora, pessoal. No ano passado, o fundo fez uma emissão com finalidade de quitar suas dívidas atreladas ao CDI e com os recursos levantados, a gestão seguiu com essa quitação, começando pelas mais caras, respectivamente CDI mais 4,4 e CDI mais 3,06. Assim, restou pendente a última dívida atrelada ao CDI, 2% do ativo do FI, que deve ser liquidada ainda no presente ano. Dado que a operação imobiliária demanda um caixa estrutural na ordem de 3% do patrimônio, tal volume foi mantido em caixa para fazer frente a demandas operacionais de rotina e às expansões dos inquilinos, como no caso da Westrock, expansão de aproximadamente 15%, e o BTLG Santana do Parnaíba, expansão de aproximadamente 20%, melhor explicado na seção própria mais adiante. Pessoal, eu sei que vai ter dúvida disso aqui, então eu já vou comentar. Sim, o fundo tem que ter um valor em caixa para essa demanda operacional, que é simplesmente fazer a manutenção do imóvel, você tem que fazer a troca de uma tubulação, de um telhado, então tem que ter para fazer essa manutenção. E ter caixa para expansão também é muito vantajoso, porque quando você faz uma expansão em um ativo que já é seu, você melhora muito a TIR daquele investimento, você consegue melhorar ali a sua rentabilidade sobre aquele imóvel. Então, tem até esses dois ativos aqui em expansão, isso é muito bom para o fundo. Então, a gestão ela tem que equalizar entre fazer o pré-pagamento de dívidas e conseguir também ter esse caixa. Obviamente que a gestão não pode depender somente de captação para fazer esse pagamento de dívida, se tiver interessante pagar a dívida naquele momento. Ela tem que fazer venda de ativos, que é o que a gestão comenta aqui, e daqui a pouco eu volto a falar sobre. Mas antes, pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreva. Lembrando, o grupo do Telegram está sempre na descrição dos vídeos. Então, conforme já explicado em relatórios anteriores, o fundo tem como política giro de ativos para destravar lucros e reciclar o capital. E nessa linha, ao longo do primeiro semestre, foram vendidos alguns ativos menos aderentes à estratégia. Em paralelo, o fundo conta com recursos dessas operações para seguir com sua estratégia de quitação da dívida CDI+, acima mencionada. Cabe mencionar que, em virtude de negociações se estenderem e tal dívida vencer em julho, houve um descasamento de fluxos que levou à reestruturação dessa dívida, estendendo seu vencimento para 2027.
porém sem multa de pré-pagamento. Na prática, fica mantida a estratégia de quitar essa dívida assim que houver caixa disponível. A gestão não trouxe essa informação para a gente, mas provavelmente deve ter aumentado um pouquinho essa taxa para poder ter, enfim, essa reestruturação da dívida estendendo até 2027. De qualquer forma, tão logo o ativo seja vendido, a gestão vai fazer aqui o pré-pagamento. Isso é muito interessante porque nesse momento a dívida está cara, então o CDI mais 4, a gente está falando de mais de 17% ao ano. Então, pré-pagando essa dívida, o fundo vai ter ali um resultado maior, vai conseguir, né, se desalavancar. Quando a Selic cair, aí o fundo consegue emitir uma nova dívida mais barata, aí ele se alavanca, compra imóveis, ele vai fazendo essa gestão, porque a alavancagem, pessoal, quando bem feita, no momento de uma dívida que vai custar menos, por um bom ativo, é interessante. A questão é saber fazer isso no momento correto. Avaliação patrimonial. Então, no mês de junho, o fundo teve aqui sua avaliação variando marginalmente de forma negativa, menos 0,35. Pelo viés positivo, se destacam os ativos do BTLG Navegantes, cujo revisional elevou a alocação em 109%, o BTLG Santana do Parnaíba, em virtude da recente locação firmada pelo prazo de 15 anos. Pelo viés negativo, e principalmente devido ao viés de desenvolvimento no contexto de juros elevados, tivemos como principais variações os ativos do BTLG Cabreúva e o BTLG São Bernardo do Campo. Bom, aqui uma crítica à gestão, né? Quando a variação foi positiva, ele me trouxe a porcentagem. Quando foi negativa, ele não trouxe. Enfim, não me preocupa essa variação negativa de forma marginal, porque como a dívida ela está muito cara, isso impacta no momento da reavaliação. Então, quando o fundo pré-pagar suas dívidas e começar ali a fazer o giro dos ativos, vendendo e destravando lucro, naturalmente o VP vai subindo. O BTLG precisa começar a fazer essas movimentações justamente para poder compensar os seus cotistas, tanto com um rendimento extraordinário quanto na valorização do VP. A gente consegue observar essa movimentação em outros fundos que começaram a fazer vendas. Então a gente tem o Bresco fazendo esse movimento, o HGLG, que não preciso nem falar, ele faz muitas e muitas vezes esse tipo de operação. Então o BTLG acredito que vai começar a fazer e daqui a 1 ano, 2 anos, a gente deve notar uma variação positiva. Bom, as últimas vendas realizadas pelo fundo foram em média 26% acima do VP, que é algo que eu sempre comento aqui com vocês, para que vocês observem o valor das vendas, que se elas estão sendo feitas recorrentemente em um valor superior ao laudo, então muito provavelmente o VP daquele fundo está deslocado para baixo. Lembrando, pessoal, o VP é um laudo emitido por uma empresa avaliando os ativos daquele fundo e dando um preço. Não quer dizer que esse preço é necessariamente o correto, ele pode ser maior ou pode ser menor. E aí a sagacidade do investidor está em escolher bons fundos com esse descasamento, fundos que o investidor acredita que no mundo real valha mais do que está no VP. E assim você vai conseguindo acrescentar valor à sua carteira, que em determinado momento a gestão destrava, e aí você recebe tanto por valorização da cota, aí você pode fazer uma venda para rebalancear a sua carteira e colocar o lucro no bolso, ou recebendo dividendos cada vez mais crescentes, ou um rendimento extraordinário, enfim. Evento subsequente. O fundo assinou um contrato de compra e venda referente à venda do BTLG Dutra, tendo como comprador a atual inquilina do imóvel pelo valor de 81 milhões e meio, R$ 4.000 o metro quadrado. Tal venda está sujeita às condições precedentes, sendo recebido até então um sinal de 10% do preço. Quando finalizada, o lucro apurado, 23 milhões e meio, será correspondente aqui a R$ 1,12 por cota, que será distribuído aos cotistas. Aí a gente tem que ver como que vai ser a estruturação do pagamento dessa compra e venda, né? Então, se o fundo vai receber tudo de uma vez e vai ter que distribuir dentro do semestre, se ele vai receber uma porcentagem, o resto em parcelas, e assim ele consegue aumentar o seu rendimento padrão por um período maior, semelhante ao que o Bresco fez, uma venda que teve uma parcela de entrada e dividido em mais 48 meses, então a gestão conseguiu dar um guidance de 4 anos ali de 87 centavos. Então seria interessante o BTLG também conseguisse fazer uma estrutura dessa forma. Pelo lado comercial, foi realizada a reposição de um locatário no BTLG Extrema
Embalduco, que ocupa uma área de 13 mil metros quadrados, comunicou sua saída e a consequente desocupação em agosto. A gestão já está aqui em novas tratativas para um novo contrato no valor de 3% acima do praticado, com prazo de 6 anos, com início iminente após a saída da atual locatária. Então, bem interessante aqui essa pronta locação após a saída do inquilino. Com isso, a vacância do fundo segue estável em patamar estruturalmente baixo, inferior a 5%. Bom, pessoal, aqui a gente tem o Guidance. Então, a gestão ela trouxe aqui para a gente o Guidance para os próximos meses do segundo semestre, ou seja, até o final do ano. Na banda inferior aqui, 72 centavinhos. Na banda superior, 78 centavos. As minhas expectativas, tá, pessoal? E aí não tem como a gente prever na ponta do lápis, justamente porque o BTLG ele até tenta aqui trazer para a gente uma DRE explicando um pouquinho por que varia tanto o resultado do fundo, mas é difícil prever, mas a minha expectativa é 76 centavos, tá? Sem considerar ali o lucro extraordinário que o fundo vai receber com a venda. Aqui a gente tem um pouquinho dos detalhes da expansão que eu comentei mais cedo, e aqui também o resumo da transação do BTLG Dutra. Então, acima do custo de reposição, 23% acima do laudo, 40% de ganho de capital, uma TIR aqui de quase 20% e R$ 1,12 vai ser o lucro do fundo. Lembrando, pessoal, que o fundo ainda vai ter bastante reajuste. Tem 19% aqui em agosto e 17% aqui em dezembro para ser reajustado. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço e valeu!